E em entrevista ao analista Gustavo Uribe, gente, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela conversou e disse que os recursos do Plano Safra podem ser aplicados para ajudar na transição de uma agricultura de baixo carbono. Vamos ouvir o que ela diz. Eu, o ministro Fávaro, o ministro Paulo Teixeira e as nossas equipes técnicas, que teremos ali a participação também do Ministério da Fazenda, falei com o ministro Fernando Haddad. Então, na conversa, nós tratamos dos conceitos, que seria transformar o Plano Safra na base de transição para uma agricultura de baixo carbono, o que significa que você vai aderir ao Plano Safra com um cronograma de ações que você terá que implementar ao longo do tempo, em que você vai progressivamente se tornando um agricultor de baixo carbono. Em vez de agricultura de baixo carbono ser apenas 2%, todo o Plano Safra vai ser a base para essa transição, com bônus que serão alcançados, talvez em termos de redução de juros, à medida em que você chega a um determinado patamar de cumprir determinadas exigências socioambientais. Vamos aproveitar para chamar Gustavo Uribe, ele que fez essa entrevista, Uribe. Parabéns, viu, pela entrevista. Ele que agora não está usando mais o spray fixador depois dessa entrevista com Marina Silva, né? Agora sim. Foi uma mudança na minha vida. Que bom, que bom. É importante a gente evoluir realmente, a gente ajudar o meio ambiente. Veremos, Gustavo Uribe. Quero te ouvir. Basicamente, então, o programa ABC já contempla produtores que fazem agricultura de baixo carbono, mas a ideia, pelo que a Marina Silva estava explicando, seria realmente incentivar quem está querendo fazer essa transição para esse modelo. É mais ou menos essa a ideia, Uribe? Justamente. É importante a gente ressaltar o que é o Plano Safra. Hoje é o principal programa de financiamento de pequenos e médios produtores rurais no Brasil. A gente está falando do Brasil, que é um gigante, um celeiro do mundo na produção de alimentos, soja, milho, feijão. Então a ideia é que você tenha um processo de transição. Por quê? Porque já há a linha, como você disse, Muriel. A questão é que apenas 2% dos financiamentos que são abertos são para agricultura de baixo carbono. Não é nada. Então há uma avaliação de que você precisa estimular aqueles agricultores que não aderiram às regras ou pelo menos às ideias de proteção do meio ambiente. Então a ideia é que seja formada uma espécie de cronograma, um cronograma para que os agricultores sigam ano a ano e consigam diminuir a emissão de gás carbônico. E a partir do momento que eles provarem que conseguiram reduzir, eles recebem esses bônus. Então já há linha, só que pouca gente acaba se enquadrando nela. Então é um estímulo novo. Isso estará no Plano Safra, que será anunciado agora no mês de maio. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Marina Silva do Meio Ambiente e também o ministro do Desenvolvimento Rural tiveram uma reunião e chegaram a essa conclusão. Paulo Teixeira, tinha esquecido, Desenvolvimento Agrário. Se reuniram e chegaram a essa conclusão que há necessidade de que você tenha algum tipo de estímulo novo. Por isso que Marina Silva acabou chegando a essa conclusão e nos disse ontem à noite em entrevista à CNN Brasil. Os detalhes dos mecanismos ainda estão sendo fechados. De que maneira seria esse cronograma e como você teria abatimento dos juros e das linhas de crédito a partir do momento que você atinge algumas dessas metas. É importante e interessante a gente acompanhar essa união por parte dos ministros, né? Principalmente o meio ambiente, trabalhando junto com o agronegócio nesse sentido, para quem pensa no agro também nesse sentido, em organizar o Plano Safra, que o próprio presidente Lula disse ontem, né, durante o balanço dos 100 dias, que vai ser divulgado em maio. Uribe. A gente lembra que o governo Jair Bolsonaro queria incorporar a agricultura com o meio ambiente, houve muita pressão e depois separaram. Exatamente. Logo mais volto a te chamar porque a gente vai seguir mostrando para você que está aí em casa, que está nos acompanhando, essa entrevista que Gustavo Uribe fez com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque ela também disse que há previsão de reforço na fiscalização de órgãos ambientais, como, por exemplo, o IBAMA. Isso para coibir os crimes ambientais. Vamos ouvir. Nós já conseguimos, junto ao Ministério de Gestão, o concurso para o IBAMA, para o ICMBio, para o Ministério do Meio Ambiente e vamos emergencialmente convocar, né, aqueles que fizeram concurso público e que estavam na reserva de forma emergencial. Isso é um grande reforço para essa área que foi completamente exaurida, mas que conta com técnicos e servidores públicos
muito dedicados, que fizeram a diferença no momento em que foram pressionados, abandonados, intimidados por militares que estavam aqui dentro e que só estavam aqui exatamente para fazer o contrário da proteção. Bom, eu volto a chamar, portanto, então, Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, que vem participar, vem se juntar a nós nessa análise, depois dessa entrevista feita pelo Gustavo Uribe. Uribe, quero te ouvir com relação a esse ponto do IBAMA. A gente sabe que Marina Silva está, aos poucos, reconstruindo muitos órgãos, né, que fazem parte aí, que contribuem com todo o processo do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, principalmente, e agora ela fala sobre esse reforço do IBAMA. Quero te ouvir também com relação ao desmatamento, especificamente, se ela falou alguma coisa com relação a isso, porque a gente sabe que é uma situação que preocupa a todos nós brasileiros, mas preocupa também politicamente falando e de política externa principalmente, quando a gente olha lá para outros países que estão de olho no que o Brasil está fazendo e estão de olho principalmente nessa troca de governo que aconteceu e o que o presidente Lula vai fazer a partir de agora, o que a ministra do Meio Ambiente também deve fazer, levando em consideração a questão do desmatamento. Uribe. Até porque agora, nesse primeiro trimestre, nós tivemos o segundo maior nível de desmatamento desde 2016. E eu perguntei a Marina Silva por que chegamos a esse ponto. Ela acaba colocando a responsabilidade sobre a falta de fiscalização. Ela lembrou que em 2008, quando ela deixou o Ministério do Meio Ambiente, você tinha 1.700 agentes de fiscalização e que Jair Bolsonaro teria deixado 700 agentes. Então, que é urgente que haja um reforço de funcionários do IBAMA e também funcionários do ICMBio. Ela disse que, inicialmente, você terá a convocação de 200 pessoas, 200 agentes que prestaram concurso, mas não foram convocados. Então, eles devem ser chamados de maneira emergencial e serão abertos, nesse primeiro semestre, novos concursos para os 2 órgãos ambientais, para que você consiga chegar pelo menos ao número de 1.700, para conseguir balancear com o número anterior. Então, é uma tentativa aí de Marina Silva de tentar reforçar esses órgãos de fiscalização que ficaram muito sucateados nos últimos anos. Basília, quero te ouvir também com relação a essas medidas anunciadas pela ministra Marina Silva. O governo colocou a questão climática e ambiental no centro do discurso. Esse número de 1.700 funcionários, né, de recomposição do IBAMA, isso não está só no discurso, nas palavras da ministra do Meio Ambiente, como também está na fala do presidente da República. Lula, em conversa com jornalistas, com aliados, ele sabe que faltam funcionários no IBAMA e que precisa chegar a essa marca mínima de 1.700 funcionários. Então, tudo que um presidente fala ou faz é muito importante, tem muita relevância. É normal os ministros ficarem com seu pires na mão, pedindo atenção, recursos, né, prestígio de suas áreas junto ao governo federal. Neste caso do meio ambiente, nem precisa necessariamente pedir dia após dia. O próprio presidente já incorporou algumas destas falas da ministra Silva. Então, soubemos recentemente desse concurso, soubemos dessa recomposição do órgão pelo próprio presidente da República. Então, ele trata isso como uma prioridade, né? Uma das bandeiras prioritárias no seu discurso. Os fiscais, os funcionários do IBAMA são super importantes nessa atuação contra o garimpo ilegal, para mitigar as facilidades, né? A flexibilidade de regras e de vigilância que se impuseram no governo passado. Então, o presidente diz, e Marina também como ministra temática, né, ministra da área, está muito difícil combater o garimpo ilegal na região, especialmente dos povos indígenas, nos territórios dos indígenas. Então, esse número de 1.700 vem para auxiliar e, claro, sem deixar de considerar o trabalho que é importante de outros órgãos de governo, como a própria Polícia Federal, que dentro desse novo escopo, né, essa nova gestão, fez uma direção específica, uma direção voltada para as ações na Amazônia brasileira. Então, isso também é relevante para a gente destacar. O governo está falando demais e é importante, tem que falar mesmo do meio ambiente, mas está faltando mostrar estes números, o resultado da redução do desmatamento, da redução no combate ao garimpo ilegal.
que o governo tem dito? 3 meses é um período importante, porém muito curto, para um desmonte de áreas e de questões no país tão longo, né? Levando em consideração os últimos anos. Deu para engabelar, né, essa desculpa aí nos primeiros 100 dias. Daqui para frente, se os resultados não vierem, aí o governo será ainda mais cobrado, inclusive pelos ambientalistas. Hoje, o movimento, os ambientalistas, né, quem entende do assunto, está alinhado com o governo federal, porque está vendo que as medidas estão sendo colocadas em funcionamento. Só que se não vierem os resultados, isso aí vai virar uma grande interrogação, né? Você tem uma das mais respeitadas ministras do meio ambiente, você tem um governo falando do assunto, se não tiver resultado, onde é que vai estar o problema, né? Exato. Basília, logo mais volto a te chamar, Gustavo Uribe também, até porque a gente segue mostrando essa entrevista que o Gustavo Uribe fez com a ministra do Meio Ambiente, e nessa outra parte agora da entrevista que a gente separou para vocês, ela comenta especificamente sobre a China. Ela disse estar muito otimista com essa possibilidade, portanto, de fechar acordos com a China nessa área de meio ambiente também. Vamos ver. Da parte do Brasil, houve um esforço muito grande nesse diálogo com a China para que a gente tenha um destaque na agenda de clima, na agenda de floresta, porque a China tem uma experiência muito grande na área de restauração florestal, tanto de florestamento quanto de reflorestamento. Eles reflorestaram mais de 70 milhões de hectares na China e, obviamente, que o Brasil está interessado em aprofundar essas parcerias também no terreno das energias limpas, tanto eólica como solar. A China estabeleceu que ela ia ser o país que iria prover as bases tecnológicas para a transição ecológica da mudança climática e em menos de 15 anos ela conseguiu ser de fato esse grande provedor de produtos e materiais para energia eólica, energia solar e energia de biomassa.